Olá, amigos do Interação. Mais um programa falando sobre as ações positivas na sociedade. Hoje, com a superintendente da Junior Achievement, Vilma Araújo Santos. Dona Vilma, muito obrigado por estar aqui conosco e pela sua disponibilidade em contar sobre o trabalho realizado pela Junior Achievement. Por favor, conte para os nossos telespectadores o que é a Junior Achievement. Gustavo, um prazer é meu de estar aqui. Sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre Junior Achievement, eu faço com muito prazer. A Junior Achievement é uma associação que foi fundada em 1919 por dois empresários americanos que perceberam a falta do assunto de economia e negócios no currículo das escolas. E então montaram um programa que levaria aos alunos esses conhecimentos. E o programa deu tão certo que em pouco tempo outros países começaram a solicitar. Hoje está em 123 países. Nós trabalhamos com 10 milhões de jovens por ano no mundo. E no Brasil está desde 1994. Foi fundada por 10 empresários do Rio Grande do Sul, que também se conscientizaram da importância de levar este assunto para as escolas, que os jovens, as crianças e os jovens tivessem conhecimento desse assunto ainda na escola. A Junior Achievement é uma organização globalizada. Sim, globalizada. Ela faz sucesso em vários países e existe até um dos programas que é com estudantes de uma escola de um país com estudantes de escola de outro país. O que gera uma interação muito grande entre esses estudantes e uma troca de ideias, com certeza, que é muito rica. Muito rica. E eles aprendem nesse programa importação e exportação. Então, ao mesmo tempo, eles estão aprendendo a sistematização, né, da importação e da exportação e mais a necessidade do empreendedorismo envolvido nisso. Muito bem, dona Vilma. Agora vamos contar para os nossos amigos que nos assistem um pouco mais sobre como funciona essa metodologia. Claro que a Junior Achievement ela tem diversos programas, cada um com uma metodologia, mas que é muito importante que entenda é o conceito da criança que aprende a desenvolver empreendedorismo, como se faz, como elas se desenvolvem. A metodologia é justamente a característica principal da Junior Achievement, porque o método é aprender fazendo, não existe teoria. O programa é repassado aos jovens nas escolas através de voluntários, isso depois eu quero falar sobre os voluntários, mas através de voluntários e dentro de uma metodologia. É quase lúdico, dentro de muitas atividades a metodologia é feita de uma tal maneira que os alunos absorvem os valores dentro de cada programa. Isso é o mais importante. Ao mesmo tempo em que eles estão aprendendo a montar uma empresa, eles estão aprendendo que a honestidade rende dividendos, que é importante ter respeito ao outro, que trabalhar em equipe é fundamental, a perseverança é importante, que é preciso ter coragem para correr riscos. Então, todas essas coisas são repassadas aos jovens e eles internalizam isso de uma maneira lúdica. E é por isso que eles gostam tanto. Além de um exercício de capacitação, é um exercício de cidadania. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Sem dúvida. E eles percebem isso ao final do programa, eles se sentem cidadãos mais preparados. Esses programas, essas iniciativas, elas são exclusivas do setor privado ou elas atuam também no sistema público? Não. Nosso trabalho é com jovens, com crianças e jovens, porque nós temos 23 programas, desde jardim de infância até primeiro ano de universidade. Estamos falando de que idade? De 5 anos até 21. Perfeito. Não é? E em escolas particulares e públicas, nós trabalhamos a próxima geração, independente de tudo. É a próxima geração, porque a ideia é que serão eles, quer queiram, quer não queiram, os que nos substituirão e estarão com o desafio de levar esse mundo à frente, tanto na economia, tanto
econômica, na economia, né? na parte de sustentabilidade, na parte social. E a pergunta que eu me faço muitas vezes é se esses jovens que hoje estão na escola, com a capacidade que têm para absorver a tecnologia que vem numa velocidade incrível, será que eles têm tempo de parar e perceber o desafio que lhes espera? Será que eles estão preparados para a responsabilidade que lhes aguarda? E vou mais longe ainda, será que o nosso tão contestado sistema educacional está preparado para responder essas perguntas a essas crianças e jovens? Não está. Aí é que está a questão. Por isso o complemento da Junior Achievement. Agora, dona Vilma, gostaria ainda, para ficar mais fácil de ilustrar quem nos assiste, é justamente a gente comentar, exemplificar através de um programa. E um dos mais famosos programas que eu conheci, inclusive fui participante da Junior Achievement, é o Mini Empresa. Eu acho que, inclusive, é um dos que essas crianças e jovens, é um dos que elas mais apreciam. Conte para a gente como é que é esse funcionamento desde o nascimento, como é que se desenvolve a empresa, qual é o conceito que essas crianças absorvem, o que enriquece tanto os voluntários que participam, o que precisa para as pessoas serem voluntárias e estarem participando. É muita coisa. O programa Mini Empresa é realmente o carro-chefe da Junior Achievement. É feito no segundo ano do segundo grau e a gente seleciona 25 jovens e esses 25 jovens são acompanhados durante 15 semanas por 4 voluntários executivos de uma empresa, da área de produção, de marketing, finanças e recursos humanos. E eles se reúnem, são 15 jornadas, e eles se reúnem e decidem. A primeira jornada é justamente saber de cada um deles qual é o seu sonho. A ideia é, depois que cada um expressa o seu sonho, é mostrar para eles que se eles se prepararem bem neste programa, ao final do programa eles estarão mais perto do sonho. Avançarão mais um passo. Mais um passo. E nessa primeira jornada, eles decidem o nome da empresa, o produto que vão produzir, elegem a diretoria, compram uma ação. Viram sócios dessa mini empresa. Viram sócios da mini empresa, deixam de ser colegas e também ficam encarregados de vender uma ação, que não pode ser para a mãe, nem para o pai, nem para a avó. Eles têm que aprender a vender um negócio, a mostrar para o outro que é conveniente ele se associar. Até porque esse não deixa de ser um exercício de formação de líderes e todo líder tem que ser um grande vendedor da sua ideia, do seu negócio. Com certeza, com certeza. Bom, depois que eles têm, então, um montante, que é resultante dessa venda de ações, eles já escolheram o produto, eles fazem uma pesquisa de mercado e decidem o produto que vão produzir e começam a produzir. Durante 8 semanas eles produzem e aí entra todo um cuidado com qualidade, se o produto não vai ferir o planeta, se realmente há uma demanda para esse produto. Então, tudo isso eles conversam e começam a produzir durante essas 8 semanas. Só para entender, então, nesse processo, porque existe essa comercialização das ações, então ninguém precisa imaginar que isso é um alto custo que inviabilizaria a participação dessas crianças e desses jovens. Na verdade, são ações com valores não tão expressivos, não é? 5 reais, 10 reais. O suficiente para disparar o negócio. Mas é importante que cada um, mesmo nas escolas mais carentes, eles comprem essa ação. Absorver o conceito. Exatamente. E a gente diz, faça um sacrifício durante a semana, mas é importante comprar a ação, fazer esse investimento. E eles fazem, e fazem com muito boa vontade. E todas as empresas, como muitos negócios podem acontecer, começam com um produto e terminam com ele, ou algumas têm que rever o seu posicionamento? Muito poucas vezes. Já aconteceram algumas vezes, sim. Faz parte do mercado. Faz parte. Mas eles estudam muito, eles fazem essa pesquisa de mercado e quando eles começam, como eles têm pouco tempo de produção, eles têm que investir muito nesse tempo de produção. Ao final das 8 semanas, a gente organiza uma feira num shopping e eles passam das 10 da manhã às 10 da noite de um sábado, vendendo, comercializando o seu produto, mostrando, então, a sua habilidade como vendedor. E, após essa feira,
eles se reúnem para ver por que o vizinho vendeu mais do que ele. O produto não era de qualidade ou ele não teve habilidade para vender da maneira correta. Então, tudo serve de análise e tudo serve para crescimento. E eles não vendem apenas nessas feiras, eles também passam a comercializar isso desde o primeiro dia que tem o produto produzido. Dia, entre a família, entre os colegas, nas escolas. E eles conseguem fazer isso de uma maneira bem feita. A senhora pode citar alguns cases de produtos assim interessantes que o Junior Achievement já viu ser desenvolvido? Olha, nós temos o programa Minha Empresa a cada semestre. Cada semestre eles são muito criativos, eles são muito inovadores. E os produtos são bem interessantes. A gente tem luminárias bem diferentes, todos agora com a preocupação de reciclar produtos. A gente tem carteiras, bolsas, porta-computadores, meu Deus, chaveiros. É infinita a criatividade das crianças. É inacreditável. Muito inacreditável. Bem. Sabe que eu vi numa dessas feiras, inclusive que eu fui participar, sempre que eu posso eu tenho a oportunidade de ir nessas feiras para justamente prestigiar o trabalho que é desenvolvido por esses jovens. E um deles que eu fiquei muito maravilhado e que achei muito criativo foi no boom dos celulares. Eles fizeram um líquido para limpar o visor dos celulares. Olha só, viu como eles são Aquela criativos? foi uma ideia fantástica. Inclusive eu comprei e uso até hoje. Então, olha só. Agora, uma coisa muito importante no programa Minha Empresa, e isso eu não posso deixar de falar, são os voluntários. Porque sem os voluntários esse programa não aconteceria. Muito bem, mas eu gostaria de pegar justamente esse ponto e tratar no próximo bloco. Pois não. Vou pedir a sua licença e pedir que quem está nos assistindo fiquem conosco, conhecendo um pouco mais desse trabalho fantástico da Junior Achievement. Até daqui a pouco.